Eu queria ocupar a tribuna nessa manhã para tratar de duas questões que mostram o que é o bolsonarismo no Brasil, né? E o que é o retrocesso civilizatório. Nesse momento, o ministro Barroso acaba de determinar, né, que não haverá anistia para os bandidos criminosos policiais do Carandiru. E há poucos dias a Comissão de Segurança Pública desta casa está querendo anistiar pessoas que entraram fuzilando e gritando: a morte chegou. Essa era a palavra de ordem da PM quando entrou no Carandiru, deputado Fontana. Eu era deputado estadual, fui testemunha disso, participei da CPI sobre o Carandiru, 111 mortos, dezenas de policiais foram condenados. Por incrível que pareça, até hoje, 91, entende? Eles não ainda, não se concluiu um processo e queriam se anistiar aqui na Comissão de Segurança Pública. Definitivamente eles têm um último recurso agora lá no Supremo, que é passar por uma turma, mas eu espero que isso não passe e que se faça justiça, porque essa lógica de que não são seres humanos os que foram presos, entende? Não tem direitos os que foram presos, é esta lógica que domina hoje este país de Bolsonaro. Criminoso, um salafrário, inclusive. E aí eu já me dirijo à segunda questão que eu quero tratar. Quando eu vejo aqueles oficiais lá no TSE com pedido de urgência para ver o código-fonte do TSE, eles queriam de qualquer jeito saber onde é que estava o código-fonte, como é que é, nós queremos investigar. Estava lá, deputada Fernanda, há 10 meses à disposição deles. Na verdade, está há 25 anos à disposição deles e nunca se preocuparam, mas agora eles viraram babás de urnas, os militares a serviço desta figura deletéria que é um capitão, entende? Um capitão ao qual generais prestam continência, um desqualificado, expulso do Exército Brasileiro, participante ativo na elaboração de atentados terroristas contra bancas de jornais e jornais de esquerda na década de 80. Esse é Jair Bolsonaro. Como é que pode um ministro da Defesa Civil passar tanta vergonha alheia e insistir na tese? É porque está mancomunado com uma lógica golpista, e isso nós vamos mostrar nas ruas e nas urnas. Ainda dá tempo, entende, de setores das Forças Armadas que têm compromisso republicano, constitucional, de não seguir essas ordens, inclusive essa passeata em Copacabana, armada com 200 anos da independência, se transformando numa passeata bolsonarista. O que é isso? É indecente, é ridículo, é anti-Brasil, é a tortura se manifestando como política de Estado, é a exposição das Forças Armadas a isso. Nós estamos falando de independência do Brasil e não de manipulação. Por isso, a manifestação de 11 de agosto em São Paulo vai ser gigante, vai ser também ultra simbólica, para a gente dar um basta nessa ameaça permanente à democracia que nós lutamos 21 anos para derrubar, essa ditadura militar. Por isso o senhor Jair Bolsonaro está com medo de ser preso. Essa é a questão, e ele está mesmo, ele e a filharada, a família está com medo da cadeia, porque ele praticou dezenas de crimes de responsabilidade durante todo esse período. Mas no dia 2 de outubro e nas ruas antes, nós vamos varrer esse bolsonarismo, reconquistar a democracia brasileira. Do Calil, para o povo brasileiro. Aqui nós temos que voltar a ter alegria no Brasil.
acabar com a intolerância, com o ódio, com a falta de diálogo, reconstruir a nação para distribuir renda, para gerar emprego, para reconstruir uma ideia de que é possível construir uma nação solidária, soberana, igualitária no nosso Brasil. Por isso o grande grito vai ser fora Bolsonaro. Saudar todos os colegas e todos os cidadãos que nos acompanham pelo uso da comunicação dessa casa. Nós estamos vivendo um tempo realmente muito difícil. Todo estrago que o governo Bolsonaro tem feito e continua fazendo, com certeza irá derrotá-lo nas urnas no dia 2 de outubro. O povo brasileiro está com saudade, presidente. Está com saudade do presidente Lula, está sofrendo tempos muito difíceis de fome, de miséria e de desemprego. O povo brasileiro quer de volta o país que ele já teve e a memória reaviva a diferença. Afinal de contas, é um tempo relativamente próximo e as pessoas estão comparando e querem de volta o melhor presidente da República que já teve em nosso país, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí Bolsonaro já vê que vai ser derrotado e já quer construir não só discurso, mas também tentar criar oportunidades para melar as eleições. Tentar fazer algo como fez o presidente Trump nos Estados Unidos, ou até pior. E nós ficamos muito preocupados, uma matéria que saiu esta semana, um ofício classificado de urgentíssimo, o ministro da Defesa pede ao TSE acesso ao código-fonte das urnas eletrônicas. O incrível é que o ministro da Defesa pede ao TSE algo que já tem um ano que já está disponibilizado, que são os códigos-fontes das urnas eletrônicas. Desde outubro do ano passado, eles estão disponíveis, não só para as Forças Armadas testarem, avaliarem, como qualquer um das instituições, partidos que o queiram fazer. Esse pedido que ele faz cheira mal, acende o sinal vermelho. O que é que ele quer dizer? A responsabilidade das Forças Armadas sobre a segurança das urnas é fundamental no transporte. Os Correios o fazem muito bem, mas em vários locais são as Forças Armadas que levam as urnas. Então a segurança física das urnas é papel sim das Forças Armadas. Mas não podemos permitir que o ministro da Defesa ou qualquer outro aliado de Bolsonaro tente desqualificar o processo eleitoral. Tente inviabilizar que as urnas sejam abertas, recebam os votos da população e traduzam isso nos resultados. O TSE já informou o Ministério da Defesa que o acesso já havia sido disponibilizado, já tem inspeção marcada, iniciada ontem, provavelmente, pela data prevista, e o código-fonte fica aberto para inspeções das entidades fiscalizadoras até que as urnas sejam lacradas. Então nós não aceitaremos, sob forma nenhuma tentativa de golpe. Nem os Estados Unidos, que já apoiaram golpes anteriores, deputada Carmen, não irão entrar nessa aventura. Não aceitaremos, porque Bolsonaro, ele já sabe, já deu declarações, ele sabe que ele será condenado, ele sabe que ele será preso, ele sabe que ele é culpado, ele sabe que será derrotado das urnas, será julgado e condenado e preso. E quem quiser fazer tentativa de golpe com Bolsonaro terá o mesmo destino, seja ele civil ou militar, não passará para a história nenhuma aventura golpista contra a democracia no nosso país não irá prosperar. A sociedade brasileira não aceitará, o mundo não dará guarida, nem aqueles que têm história de golpes na América Latina irão entrar nessa barca furada do governo Bolsonaro. E a partir de janeiro, nós teremos novos tempos. Iremos retomar os direitos trabalhistas que foram cortados, como fizeram mais uma vez essa semana com as 2 medidas provisórias. Iremos retomar os direitos previdenciários que foram atacados. Iremos voltar a financiar a educação pública nesse país, o Sistema Único de Saúde, o SUAS. Vai voltar o Minha Casa Minha Vida para colocar habitação para a população mais pobre. O Luz para Todos vai voltar. Nós iremos reestatizar a Petrobras. Iremos devolver a Eletrobras para o povo brasileiro, que foi entregue a preços vis. É criminoso o que estão fazendo com o patrimônio da população brasileira. Patrimônio de décadas, patrimônio de um século, como o caso da Eletrobras.
que foi entregue, uma mixaria que não paga a construção de uma hidrelétrica hoje no país. Nós não podemos permitir que isso prospere e iremos reverter. A partir de janeiro, o povo brasileiro já sabe que o presidente Lula irá retomar o Brasil para a Maria dos Brasileiros, irá colocar novamente o pobre no orçamento, irá novamente fazer com que o Estado brasileiro tenha políticas públicas para salvar vidas, para preservar a saúde, para garantir a alimentação, para garantir melhores condições de vida, para viabilizar aquilo que foi viabilizado nos governos do PT e irá novamente ser garantido com o presidente Lula. Reconstruir o Brasil é a tarefa a partir de janeiro. Obrigado, presidente. Somos favoráveis ao projeto, porque, na verdade, o Brasil tem uma prática nas relações internacionais de doação ou de trocas, diria eu. Essas próprias viaturas que serão doadas para o Estado do Uruguai, para o país, para o Uruguai, para o Exército Nacional do Uruguai, elas já foram doadas pelos Estados Unidos para o Brasil há 50 anos atrás. 50 anos atrás. Portanto, são viaturas que carregam um desgaste na sua própria utilização. E é bom lembrar que o Brasil tem produção de novas viaturas que substituirão sem nenhum problema estas viaturas que serão doadas. Não tem nenhuma dificuldade de estabelecermos esse tipo de relação com um país que é um país do Mercosul, com um país que o Brasil carrega laços históricos, com um país que o Brasil carrega uma série de relações que precisam ser valorizadas. Ou seja, nós estamos aqui absolutamente favoráveis de que haja esse tipo de relacionamento com o país, com o Uruguai, para que nós possamos estreitar estas relações que se expressam não apenas do ponto de vista diplomático, mas do ponto de vista comercial, econômico, inclusive, como disse, dos laços históricos. O valor que o Brasil despenderá para que essas viaturas possam chegar ao Uruguai é um valor extremamente irrisório, é que, portanto, não é um impeditivo para que nós possamos ter este tipo de relação mais afinada. E o PSOL faz uma emenda que será destacada, que nos parece extremamente lúcida, extremamente necessária, que é o compromisso para que essas viaturas, ao chegarem ao Uruguai, ou ao estarem de posse do Exército Nacional do Uruguai, não sejam utilizadas como instrumentos de repressão a movimentos pacíficos ou a manifestações, não sejam instrumentos de criminalização ou de violências e violência do Estado contra a liberdade de manifestação do povo uruguai. É uma emenda necessária, importante, que será objeto de destaque, mas que aprimora ao próprio projeto. Mas, em verdade, essas viaturas da Urutu, que serão entregues ao Uruguai, elas são viaturas que já não cumprem a função que poderiam cumprir no Brasil e, como eu disse, estão sendo substituídas por viaturas mais modernas, viaturas que, em verdade, representam a capacidade do Brasil de fazer a sua própria produção e uma capacidade do Brasil para que possa construir os instrumentos da paz que são, via de regras, questionados por um presidente que tem uma obsessão, a obsessão de estar colocando em xeque o processo eleitoral, as urnas eletrônicas, que são o exemplo do sistema eleitoral brasileiro e que é copiados ou aplaudidos no mundo inteiro, e busca questionar essas urnas porque, em verdade, quer questionar a vontade do próprio povo, que derrotará Jair Bolsonaro e a sua política de ódio.